O assunto que eu quero abordar aqui neste vídeo destoa bastante das narrativas que nós ouvimos aqui no Ocidente, em que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E eu quero mostrar para vocês alguns fatores históricos que vão de encontro a todo esse discurso que já está fincado há séculos dentro da nossa cultura. E eu quero apresentar um estudo técnico, histórico, textual, mostrando como a patrística distorceu o texto hebraico ao privilegiar a Septuaginta, ou LXX, e como isso afetou doutrinas centrais do cristianismo ocidental. Em seguida, eu faço uma comparação direta entre LXX, texto massorético, com exemplo-chave, explicando o mecanismo de distorção entre uma e outra. Como a patrística operou a distorção do texto hebraico. O ponto de ruptura, o abandono do hebraico, os chamados pais da igreja, ali por volta do século II até o século V, não dominavam o hebraico, desconfiavam dos rabinos judeus, consideravam o judaísmo superado. E aí eles assumiram a LXX como a escritura inspirada por Deus. A patrística herdou uma tradução e não o texto original. Jerônimo, que viveu ali no IV século, o único grande pai que sabia o hebraico, ele já alertou: os apóstolos não seguiam sempre a Septuaginta. Mesmo com esse aviso, ele foi ignorado. E aí vem a inversão de autoridade textual, a ordem correta, o hebraico, a tradução, a ordem patrística, tradução grega, o hebraico reinterpretado. O texto hebraico passou a ser julgado pela LXX, não o contrário. Isso é filologicamente indefensável. Mecanismo de distorção usados pela patrística. Tradução teológica, não linguística. A LXX não é uniforme. Possui traduções livres em muitos casos. Interpreta, não traduz. A patrística tomou essas interpretações como profecias literais, criou dogmas a partir dessas interpretações. A alegorização sistemática, como os pais da igreja, Orígenes, Clemente de Alexandria, Agostinho, eles usaram platonismo, alegorias gregas, tipologia e algo muito forçado para tentarem entender as escrituras. O método pardês judaico foi substituído por filosofia grega. Casos incontestáveis, onde a LXX se afasta do hebraico e a patrística constrói doutrinas sobre o afastamento. Isaías 7,14, a virgem inexistente dentro do texto hebraico, que o texto diz o seguinte: eis que a jovem está grávida. Alma é igual jovem mulher, em idade núbio. Nunca significa virgem de forma técnica. Já a Septuaginta, ela traz a seguinte expressão: eis que a virgem conceberá, pártenos, virgem no sentido literal. Então a patrística transforma isso em uma profecia messiânica e ignora todo o contexto histórico, que é referente ao rei Acais. O cumprimento imediático, o léxico hebraico, todas essas fontes são ignoradas. Uma tradução interpretativa, ela vai virar dogma cristológico. O Salmo de número 22:16 traspassaram versos como um leão. O texto hebraico diz o seguinte: como um leão, minhas mãos e meus pés. Note a expressão poética dentro dessa passagem. A imagem aqui é de ataque. Já a Septuaginta, ele traz outro termo: traspassaram minhas mãos e os meus pés. O verbo orisso é igual a perfurar. A patrística vê aqui uma crucificação, mas ignora sintaxe hebraica, ausência do verbo no texto massorético. O problema é que uma imagem poética vira descrição técnica romana. Já o Salmo de número 40, verso 6, quando o texto diz que um corpo foi preparado para mim, o texto diz: orelhas me abriste. O idioma hebraico traz a obediência a quem escuta a Torá. Já a Septuaginta traz algo totalmente diferente: um corpo
preparaste para mim. Veja que a intenção é totalmente discrepante do texto hebraico. Eles usam isso para encarnação, sacrifício corporal substitutivo. E aqui nós vemos uma metáfora hebraica, ontologia contra uma ontologia grega. A patrística, ela apaga o conselho divino, simplifica a cosmologia bíblica, tentando fazer uma redução teológica que causa desconforto doutrinário. Em Isaías 9,6, o título divinizado do texto hebraico, e chamou-se o nome dele. Os títulos, eles podem referir-se a Deus, não ao menino. A Septuaginta reorganiza a frase e aplica tudo diretamente para a criança. Então a patrística usa para a divindade ontológica, cristologia nicena, e a sintaxe hebraica é ignorada, a teologia grega é imposta. O resultado final da patrística: tradução virou revelação, alegoria virou literalidade. O hebraico se tornou obsoleto. O judaísmo foi silenciado. Dogmas nasceram de versões. E a grande ironia histórica é que o cristianismo afirma defender a Bíblia, mas rejeitou a língua em que ela foi escrita. A LXX não é o texto original. A patrística não fazia crítica textual. O hebraico foi subjugado ao grego por dogmas que nasceram de opções tradutórias. Yeshua nunca ensinou a partir da LXX. A patrística não interpretou a escritura, reinterpretou-a segundo a filosofia grega. Que os discípulos, eles eram pessoas simples e sem formação helenística, que não estudaram grego literário e que o ambiente linguístico deles era o aramaico e hebraico. E há fontes de indícios que os ensinos e escritos tiveram origem aramaica, sendo o grego uma tradução posterior. O objetivo aqui não é dogmático, mas histórico e filológico. Perfil social dos discípulos, segundo as fontes. Um testemunho direto do Novo Testamento, em Atos 4,13, descreve Pedro e João como agramatoi kai idiotai. O que isso quer dizer? É um termo técnico. Agramatoi igual a não letrados, sem educação formal. Já o termo idiotai, que é igual a homens comuns não especializados, traz que no mundo greco-romano isso significa sem formação retórica, sem educação em grego literário, sem acesso à paideia helenística. O próprio texto admite eles não eram educados nos moldes gregos, profissões incompatíveis com a educação helenística. Os discípulos, eles eram pescadores como Kefa, André, Yaakov e Yohanan, coletores de impostos como Matitiahu, zelotes e camponeses. A educação grega formal exigia tempo, recursos, inserção urbana, formação filosófica. Nada disso se aplica à Galileia rural do primeiro século, à realidade linguística da Galileia e Judéia. Línguas em uso no século I, língua, função que era o aramaico, a língua do povo, o hebraico. A escritura e a liturgia grego era utilizado na administração e comércio. O latim era a língua militar. O grego ele existia, mas não era a língua materna. Não era a língua do ensino rabínico. Também não era a língua falada ou ensinada dentro das sinagogas locais. A alfabetização, fluência literária, mesmo que alguns judeus eles conseguissem entender o grego básico, koiné, funcional, isso não equivale a conseguir redigir textos teológicos complexos, usar estruturas retóricas helênicas, citar poesia grega, produzir prosa refinada, ou ainda escrever um evangelho em grego que exigia formação avançada, não apenas saber algumas palavras. As palavras de Yeshua foram preservadas em aramaico. Aramaísmos preservados no evangelho, mesmo em textos gregos, o aramaico aparece intacto, algo anômalo se o original fosse grego. Exemplos
expressões em aramaico, tradução como Talita cum, menina, levanta-te. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? Palavras como Abba, que significa pai, Raka, que quer dizer insensato, Mamon, riqueza. Isso indica tradição oral aramaica anterior, grego como língua de tradução, não de origem. A sintaxe grega ela é estranha, contém vários semitismos. Os evangelhos apresentam ordem de palavras semítica, testemunho patrístico a favor do aramaico de forma irônica. Mesmo pais da igreja admitem isso, como Pápias, que Mateus reuniu os logia do Senhor em língua hebraica e cada um os interpretava como podia. Hebraico aqui, que é igual ao aramaico judeu, também Eusébio de Cesareia confirma Pápias, e ele afirma o seguinte, que os primeiros registros não eram gregos. Aí vem Jerônimo, no século IV. Jerônimo, que era o único que sabia hebraico e aramaico, afirma ter visto evangelhos hebraicos usados por judeus cristãos. Mesmo assim, Roma ignorou todos esses testemunhos. Problemas internos do texto grego que apontam para o aramaico. Jogos de palavras que só funcionam em semita. Por exemplo, tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei. Kefa é o aramaico para pedra. Em grego traz a palavra Petros, ou Petra, perda de simetria. Isso prova o jogo de palavras que não nasceu em língua grega, mas que foi traduzido de forma imperfeita. Erros de tradução são explicáveis pelo aramaico. Contém vários problemas teológicos no Novo Testamento. Ambiguidades, literaturas duplas, construções estranhas são resolvidas quando retrovertido a língua aramaica. Por que então temos o NT em grego? E aqui entra a razão histórica e simples. A missão se expandiu ao mundo gentílico. O grego era a língua franca, como se fosse o inglês atual. Os ensinos foram traduzidos, não criados em grego. O Ocidente afirma o NT está em grego, logo nasceu em grego. Isso é um erro lógico. A maioria dos textos de Aristóteles sobreviveu em árabe. No entanto, isso não significa que Aristóteles ele escreveu em língua árabe. Os discípulos eram homens simples, não tinham educação helenística, eles não dominavam grego literário, pensavam em aramaico e hebraico. As palavras de Yeshua foram faladas em aramaico. Já o grego é língua de tradução missionária, e há testemunhos antigos disso. A tese grega original é anacrônica. O cristianismo nasceu semita, o helenismo veio muito depois. E finalizo dizendo que em momento nenhum eu afirmei que nós não temos a escritura em grego. Sim, nós temos em grego koiné. O que eu estou afirmando é que os autógrafos não foram escritos originalmente em grego, mas em língua aramaica, por todo este contexto que eu acabei de trazer para você. Se você concorda ou se discorda, cabe a você ter um pensamento crítico e verificar tudo que foi dito aqui, pesquisar e estudar de forma séria, para que assim então possa chegar a uma coerência histórica e cultural.